Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte e internauta, hoje sexta-feira, 24 de outubro, dia de Santo Antônio Maria Claret, dia de penitência, dia de via sacra, dia de pensar na misericórdia de Deus em nós, através do senhorio de Jesus. Celebramos hoje a vida deste grande santo, Antônio Maria de Claret, bispo missionário, homem incansável no anúncio da palavra e ardente no amor a Deus. Dentro da nossa caminhada com Santa Teresa de Jesus, nesta segunda metade do mês de outubro, aprendemos que a alma que se abre ao Espírito Santo torna-se como uma chama viva. São Antônio Claret foi uma dessas chamas, um coração abrasado pela palavra. Santa Teresa dizia que Deus precisa de almas de grande oração, dispostas a tudo por amor a Cristo, a Deus. Importa, diz ela, ter grande coração, porque o amor de Deus não se mede em conta-gotas, mas em rios. Olha que coisa bonita. A abundância da graça, a abundância da misericórdia de Deus. Santo Antônio Maria Claret foi um homem de grande oração. Fundou missões, pregou por toda a Espanha e por Cuba e suportou perseguições terríveis com serenidade e fé. Sua força vinha da Eucaristia e da oração contínua. Ele mesmo escreveu: se as pessoas conhecessem o amor de Jesus no Santíssimo Sacramento, correriam ao altar com mais pressa do que as festas do mundo. Hoje, o tema que nos guia neste humilde e simples programa é Coração abrasado pela Palavra. O fogo da Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, que deve ser o livro por excelência na nossa vida, nos ajuda a mergulhar cada vez mais, não em uma ideia, mas numa presença viva do mistério de Deus em nós. Porque a palavra de Deus ilumina, aquece e purifica. Quando o coração acolhe esta palavra, ele deixa de ser frio e se torna um coração missionário. A palavra de Deus, quando escutada na fé e meditada no silêncio, acende em nós o quê? O desejo de evangelizar, de servir, de amar mais e mais. A Sagrada Escritura ela precisa ser já partilhada com as crianças, as historinhas bíblicas, as palavras de Jesus. A gente vai falando, ensinando as crianças desde pequenas a ter amor à Sagrada Escritura. E quando nós preparamos bem as crianças para as coisas de Deus, elas vão se blindando daquilo que futuramente elas terão que encontrar dentro do mundo, dentro da universidade. Um monte de gente que odeia a Bíblia, que odeia a igreja, que odeia Deus. Santa Teresa dizia que a oração verdadeira termina em obras de amor. A prova do amor é o amor pelas obras. Santo Antônio Maria Claret viveu isso até o fim. Ele foi um missionário que pregava com fogo interior e dizia: o sacerdote deve ser uma chama que ilumina e aquece. Ilumina com a palavra e aquece com o amor de Deus. Meu dileto ouvinte internauta, essa é uma palavra também para mim e para você, especialmente para nós sacerdotes. O padre é chamado a ser esse coração abrasado pela palavra, não um funcionário do sagrado, mas um homem consumido pelo amor de Deus. Um padre que se deixa incendiar pela Eucaristia é capaz de reacender a fé de um povo inteiro. Por isso, nesta manhã de sexta-feira, peçamos ao Senhor que renove
os corações sacerdotais, que desperte o fervor dos missionários e que reacenda em todos nós o desejo de levar o Evangelho até os confins do mundo. Santo Antônio Maria Claret e Santa Teresa de Jesus foram almas eucarísticas. Ambos compreenderam que a força da missão nasce de onde? Do silêncio. Do silêncio diante do sacrário. É ali, na presença viva de Jesus, que o coração humano se expande e aprende o verdadeiro zelo apostólico. Quem se consome diante do altar ilumina o mundo inteiro. Que cada sacerdote, que cada fiel, que cada religioso, cada comunidade nova, cada congregação reencontre na adoração eucarística a chama que dá sentido à nossa força e à nossa missão. Geralmente as pessoas perguntam: qual é a minha missão? A gente não sabe, mas Deus conhece. É Ele que chama-nos à missão. Para isso é necessária a escuta interior. Vida interior que nos leva a escutar o que Deus quer de nós. Aqui está a beleza da nossa fé católica. É uma fé que se fundamenta também na escuta da palavra de Deus. Não há missão na igreja se não tem como fundamento a Sagrada Escritura. Não há missão na igreja se não tem como fundamento os sacramentos, sobremaneira a Eucaristia, que é a presença real do corpo e sangue de Cristo em nós na Santa Missa. De fato, meu dileto e amado ouvinte internauta, é muito louvável que nós peçamos muito ao Senhor esta humildade que vem da cruz. Hoje é um dia da gente meditar sobre a cruz de Cristo, sobre o amor dele por nós. E a fecundidade disso é enorme. Quando nós amamos, quando nós vivemos em profundidade o amor de Deus no nosso coração, nós vamos nos configurando a essas belezas de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a única razão nossa neste mundo. Quem tem Cristo tem tudo, quem não tem Cristo não tem nada. E nós somos chamados a viver esse tudo. Meu Deus e meu tudo, dizia São Francisco de Assis, dizia também Santa Teresa de Jesus. Meu Deus e meu tudo. Uma vida com Deus ela é diferente, ao passo que a vida sem Deus ela é insossa, ela é sem graça, ela não tem sabor. Quando se vive somente para as coisas, por prazer, por poder, por fazer, o relativismo e tantos mundanismos, a vida se torna fria e sem sentido. Mas quando nós realmente apropriamos das graças que recebemos no batismo, então a nossa vida ela se torna realmente um verdadeiro presente de Deus para a igreja, para este mundo nosso. Agora, sem o aperfeiçoamento da oração, a nossa oração, mesmo que pequena, mas ela deve ser profunda. A oração é tudo, e a família é a escola de oração para os filhos. Ensinar as crianças a rezarem desde pequeno o Santo Terço, fazer a adoração do Santíssimo, ter amor e devoção a Nossa Senhora. Isso edifica a pessoa católica. A família é o nosso primeiro santuário. E a família, por mais simples, mais pobrezinha que seja, mas o pai e a mãe que têm fé inculca no coração dos seus filhos esses valores grandiosos que superem tudo o que o mundo oferece à pessoa humana em nossos tempos. Que Deus nos ajude a trilhar o caminho, o exemplo do grande missionário Santo Antônio Maria Claret, fundador dos claretianos e um grande mestre da espiritualidade, da oração e da vida moral. Que Deus nos ajude a caminhar na esteira
desses grandes santos que deixaram para nós um testamento de amor ao crucificado. Amém. O Santo Evangelho de hoje, Lucas 12, 54 a 59, traz um apelo de Jesus à vigilância espiritual. Nosso Senhor censura as multidões que sabem interpretar o clima, mas não reconhecem o tempo da graça. Como é que não sabeis, diz Jesus, interpretar o tempo presente? É uma pergunta desconcertante de Jesus aos seus interlocutores. O Senhor nos convida a abrir os olhos da alma, a perceber os sinais de Deus no cotidiano nosso, no dia a dia, nas nossas alegrias e tristezas. E também a sentir a presença de Deus na palavra proclamada, na Eucaristia bem celebrada, nos pobres que nós compadecemos deles e nos acontecimentos da vida no dia a dia da nossa existência. Interpretar o tempo presente é ler a própria história à luz do Santo Evangelho. É não viver distraído, mas atento à fala que Deus quer realizar dentro de nós. Porque Deus age na nossa vida e nós precisamos estar atentos a Ele que passa em nossas vidas. E Jesus aconselha no Evangelho de hoje: procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. O tempo da reconciliação é agora. O tempo de amar é hoje. Não deixemos a conversão para depois, nem o perdão para outro dia. Não podemos adiar a nossa entrega total a nosso Senhor. É preciso ser agora. Deus nos quer libertos hoje, neste momento. Deus nos quer salvos agora. Daí que, se você assiste esse programa e seu coração ainda é fechado ao mundo, fechado nas coisas do mundo, melhor, então é hora de você deixar a escuridão e abraçar a luz. Cultivar este amor de Deus no coração. Porque o Evangelho de Jesus é também uma advertência aos corações endurecidos, que resistem à graça, que não dá uma resposta a Deus, mas adia essa resposta. E a nossa resposta não pode ser adiada, pois nós corremos o risco de pagar o último centavo, com lágrimas e arrependimento. Vivamos, pois, reconciliados com Deus, atentos ao tempo da graça hoje, com o coração aceso pela Sagrada Escritura e pelo nosso amor a Ele. Que assim seja. Vamos orar sobretudo pelos pecadores, pela conversão dos pecadores, pela conversão dos ateus, dos materialistas, dos jovens que ao entrar na universidade, ao entrar no mundo social, perderam a fé e vivem como baratas tontas, andando sem sentido por esta vida tão difícil. Pai Santo Eterno Deus, toca o coração das pessoas que estão distante de Ti, para que voltem ao seu olhar eterno. Conceda, Senhor, paz, luz e bênçãos a todos que escutam o nosso programa, especialmente ao ouvinte e internauta que não está bem, que o coração está miúdo, está fechado, está encarcerado em si mesmo. Dai-lhe, Senhor, a libertação de todos esses males e a graça de uma santa e abençoada conversão. Fica conosco, Senhor, toca nossas almas, abençoa nossos doentes, os desanimados, os que estão tristes, os que estão deprimidos, sem rumo e sem pensar o que é certo. Deus os abençoa e os traga de volta ao seu santo altar. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, de Santo Antônio Maria Claret, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado final de semana para você e os seus. Fique em paz.